vou falar em números. No Brasil são mais de 700 mil casos por ano. No mundo, 18 milhões de casos por ano em 2025. O cálculo da Organização Mundial de Saúde é que em 15 anos, 2040, a gente ultrapasse 40 milhões de casos novos no mundo de câncer. Então, câncer já é uma doença extremamente relevante, é a segunda causa de morte na população geral, e a principal medida que a gente pode tomar são as medidas preventivas, medidas habitualmente conhecidas, assim. Então, obviamente, não fumar, e hoje lembrar do vape, que é uma coisa extremamente danosa, que deve ser evitada de tudo quanto é forma. Assim, a gente vê nas estatísticas que o Ministério da Saúde faz que está havendo de novo um aumento de número de tabagismo no Brasil, mas também do uso do vape. Então isso tem que ser tem que existir campanhas de informação claras, tá? Objetivas para evitar isso. Os hábitos de vida, você não ser gordo, não ter obesidade ou sobrepeso, isso é fundamental. Então a pessoa que tem sobrepeso ou que é obesa, ele vai ter mais câncer, diversos tipos de câncer. Então você tem que manter o peso ideal, você tem que ter atividade física, assim, evitar não ser sedentário. Então a atividade física é fundamental, e aí existem estudos que mostram que 2 horas e meia a 3 horas por semana, da forma que a pessoa quiser dividir a atividade física, é extremamente benéfico. Uso, obviamente, de protetores solares, a exposição solar, que o câncer de pele é um câncer extremamente comum na população, e principalmente na população brasileira, com esse alto nível de radiação ultravioleta. Então, são medidas no cotidiano que a gente tem como medidas de prevenção. Se você faz de forma habitual a prevenção e, obviamente, a dieta, a gente vê um número de casos de câncer hoje aumentando de forma expressiva em pessoas mais jovens, e principalmente câncer do trato gastrointestinal. Então, claramente, os embutidos, os enlatados, os conservantes são responsáveis diretos por esse tipo de câncer. Então, quem faz prevenção de forma real mesmo, você reduz a chance de ter câncer em mais ou menos 40%. Então, essa é a principal mensagem, assim, de conclusão, que isso depende da pessoa. Isso é a pessoa que tem que mudar a cabeça dela para seguir essas rotinas. Obviamente que gorduras, carnes vermelhas, tudo isso aumenta a incidência de câncer, isso já é sabido. Então isso tem que fazer parte de uma orientação. Hoje a gente tem as equipes de nutrição, os nutrólogos, os nutricionistas evoluíram sobremaneira nisso. Então existem vários tipos de orientações que as pessoas podem seguir, não só cardápios, mas orientações formais ou de informação de saúde que vai trazer esse benefício. E em relação ao tratamento do câncer, tudo que a gente falou aqui de tecnologia, obviamente nos próximos anos vai aumentar muito a taxa de cura, mas lembrar que existe um problema, não é só brasileiro, mas um problema mundial, é de acesso. Aos 56 anos, o José aceitou o desafio. O Carlos, proprietário de uma loja de roupas, acreditou no potencial do José. O tempero da Maria é especial. Depois de um curso no Senac, a Raquel, dona de restaurante, a contratou. Depois dos 50 anos, o Ricardo arrumou um emprego de garçom. Aos 60, ele participou do programa Sesc Mais 60. O sistema FEComércio MG, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, estimula a contratação de colaboradores com 50 anos ou mais, oferece cursos e qualidade de vida. Então, tudo que a gente está falando aqui, desde o robô, novos medicamentos, equipamentos de radioterapia, técnicas de patologia molecular, tem um custo muito elevado. Então, obviamente, isso não é acessível para todo mundo. Existem hoje campanhas e programas na tentativa que o Ministério da Saúde disponibilize isso também para a população que é coberta pelo SUS, e para, obviamente, você ter um resultado melhor dentro de uma miríade de tratamentos tão ampla como é a atual. Para quem teve o diagnóstico de câncer, a melhor informação, o melhor cuidado e o melhor conselho que eu possa dar para esse paciente é que ele tome uma decisão, escolha o melhor profissional para cuidar dele, a melhor instituição para cuidar dele, que ele tenha
segurança nessa decisão, que hoje existe, tudo que a gente falou aqui, existe tecnologias muito precisas que dão o melhor resultado possível. Ele vai ter o suporte, hoje as equipes multidisciplinares dão um cuidado efetivo, e o que o Mater Dei criou ao longo desses 45 anos, e principalmente ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, que existe o Hospital Integrado do Câncer, uma rotina, uma estrutura, e para mim, como profissional, é um privilégio participar dessa estrutura, participar dessa história, ajudar a Rede Mater Dei construir esse melhor atendimento, e é um privilégio do ponto de vista não só profissional, mas pessoal também. As interações que a gente tem aqui, as equipes, a construção da informação, a construção das equipes, e ter todo um aparato como o Mater Dei dá, não só aqui na unidade Ponto, mas em todas as outras unidades dele, não só aqui, como na região metropolitana, nos outros estados. Então tem uma estrutura, e o Mater Dei dá essa estrutura, dá essa importância, dá essa relevância para o cuidado do paciente com câncer. Então o Mater Dei sempre privilegiou o cuidado e dá isso de forma de excelência. Então o Mater Dei entrega esse tipo de atendimento, e o paciente precisa disso, o paciente merece isso durante essa jornada, que é uma jornada muito árdua e muito angustiante. Então, queria concluir falando que aqui na Rede Mater Dei, essa jornada é possível fazer da forma menos dolorosa e mais de acolhimento, mais confortável possível dentro da estrutura da Rede Mater Dei, não só com a estrutura, com todas as equipes participantes, não só com as equipes médicas, também as equipes de apoio, novamente equipe administrativa, equipe de enfermagem, que é fundamental e importantíssimo nessa jornada do paciente com câncer, as equipes de psicologia, nutrição, passando pela farmácia, passando pelas equipes de odontologia. Então é um time, na realidade é um time que vai cuidar desse paciente, e um cuidado integral, e um cuidado de forma mais confortável possível nessa jornada do paciente com câncer. Aos 56 anos, o José aceitou o desafio. O Carlos, proprietário de uma loja de roupas, acreditou no potencial do José. O tempero da Maria é especial. Depois de um curso no Senac, a Raquel, dona de restaurante, a contratou. Depois dos 50 anos, o Ricardo arrumou um emprego de garçom. Aos 60, ele participou do programa Sesc Mais 60. O sistema FEComércio MG, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, estimula a contratação de colaboradores com 50 anos ou mais, oferece cursos e qualidade de vida.